na Fixamos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai falar sobre o detalhe na literatura. Ou seja, aquelas pequenas simbologias, aquelas pequenas piscadelas, eu não sei piscar, mas enfim, que o autor coloca ali no livro para apresentar os personagens de uma maneira mais rica ou para tratar dos temas da história de uma maneira mais sutil, de uma maneira às vezes muito mais interessante. Então eu vou mostrar como você pode pensar em detalhes para enriquecer o seu livro. A ideia para esse vídeo me veio quando eu estava lendo o Solitária, da Eliana Alves Cruz, e eu agradeço muito a Companhia das Letras por ter me enviado esse livro, porque foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ele é um romance de formação que vai contar vários anos da vida de duas protagonistas, que são a Eunice e a Mabel. A Eunice é a empregada doméstica na casa de uma família que é herdeira de uma aristocracia rural, né? Então, uma família que representa essa elite branca que sempre dominou o Brasil. E a Eunice tem uma filha, que é a Mabel, que desde que a Mabel era criancinha, a Eunice passou a levar a Mabel para o trabalho e a Mabel ficava ajudando ela, então é como se fosse uma empregada mirim, sabe? Ela meio que cresceu assim, mesmo sem receber nada por isso. E nesse livro a gente vê como que o racismo ele permeia até hoje esse tipo de relação entre uma elite branca e as pessoas negras que fazem o trabalho subalterno para essas famílias. Nessa relação, a gente vai ver muita hipocrisia que representa a negação do racismo enquanto se pratica racismo, né? Porque as próprias posições que os brancos e os negros ocupam nessa relação de empregador e empregado, e o empregado como alguém que é subjugado, que é tratado como um subalterno, isso é estruturado pelo racismo. E o livro, ele deixa isso claro, só que não necessariamente falando isso de forma direta. Não é um livro panfletário, ele é um livro que, através do detalhe, muitas vezes, ele vai mostrar o que está por trás dessas dinâmicas, dessas relações. Então, por exemplo, bem no início do livro, a gente tem esse trecho. Seu Tiago estava muito animado, cantando as músicas especialmente escolhidas para a festa. Ele adorava a música popular brasileira, tinha bom gosto, estavam ouvindo Cartola. Minha mãe entrou na cozinha carregando uma bandeja de copos sujos e com várias garrafas de bebida vazias. Todos começaram a dançar e cantar e rir. Acho que estavam um tanto embriagados. Esse trecho é narrado pela Mabel e tá tendo uma festa ali na casa da Dona Lúcia do seu Tiago, com a família deles. A Eunice, ela teve que levar a Mabel pra lá, porque não tinha quem ficar com ela. A Mabel era bem criança nessa época. E a condição para que a Eunice levasse a Mabel pro trabalho era que a Mabel ficasse invisível lá no quartinho de empregada, sem sair dali, sem fazer barulho, só podia comer os biscoitos que a mãe dela tinha deixado lá com ela, enfim. Ou seja, é uma forma desumana de se tratar uma criança, assim como eles tratam a própria Eunice de uma forma, assim, como eu falei, completamente subjugada, desumanizando a pessoa, tratando sem nenhum respeito, e ainda por cima achando que eles estão fazendo um favor, sabe? Essa coisa de que ela é como se fosse da família, mas que você não trata como se fosse alguém da sua família. Tipo, você trata como se fosse alguém inferior. Então essa é a dinâmica. E o que eu acho interessante nesse parágrafo que eu li é o simples detalhe dessa frase. Estavam ouvindo Cartola. Ela podia simplesmente não ter dito que música eles estavam ouvindo. Podia ter simplesmente deixado lá só que eles estavam ouvindo música e cantando e rindo e ponto. Mas ela faz questão de dizer que eles estavam ouvindo Cartola. O Cartola, ele foi um cantor negro, um dos maiores nomes da música brasileira, principalmente do samba, né? E o samba, ele é um gênero que surge na cultura afro-brasileira, periférica, ou seja, os caras, eles gostam da cultura dessa população, mas eles tratam essa população, as pessoas dessa população, de um jeito totalmente indigno. Então a simples frase, estavam ouvindo Cartola, ela diz mais sobre esses personagens do que um parágrafo inteiro expositivo dizendo que eles eram hipócritas e não sei o que, não sei o que lá. Então, um primeiro ponto importante para a gente gravar sobre o detalhe na literatura é que para você criar esse tipo de detalhe poderoso, que vai comunicar muita coisa, você precisa, em primeiro lugar, ter clareza daquilo que você quer comunicar. Quando você escrever num livro, é comum que você consiga só pensar nesses detalhes, em acrescentar esses detalhes,
depois que você já terminou de escrever a primeira versão do livro. Porque aí você já escreveu do início ao fim aquela história, você já sabe o que você quer comunicar, o que você quer dizer com aquela história, e aí você vai poder voltar e encaixar pequenos detalhes em lugares precisos que vão te ajudar a ressaltar algum ponto, a, enfim, comunicar aquilo que você quer comunicar. Então, geralmente é nesse processo de releituras e revisões que você vai conseguir achar esses detalhes ou desenterrar esses detalhes, como diria o Stephen King. Porque o Stephen King, ele fala sobre a questão do detalhe no livro sobre a escrita, trazendo exatamente essa ideia de que muitas vezes você precisa ter a história pronta, pelo menos a primeira versão dela, para você conseguir identificar onde colocar esses detalhes. Vejo muitas oportunidades para incluir detalhes interessantes e toques ornamentais depois que termino de contar a história básica. Uma vez ou outra, os adornos vêm mais cedo. Logo depois de começar A Espera de um Milagre, que é um livro dele, né? E perceber que o protagonista era um homem inocente que seria executado por um crime cometido por outra pessoa, decidi dar-lhe as iniciais JC, em homenagem ao homem inocente mais famoso de todos os tempos, no caso, Jesus Cristo, né? Na maioria das vezes, não enxergo esse tipo de coisa até que a história fique pronta. Quando a termino, consigo voltar ao início, ler o que escrevi e procurar por padrões subjacentes. Se vejo alguns, e quase sempre vejo, trabalho para trazê-los à luz em uma segunda versão da história mais bem acabada. A segunda versão serve, por exemplo, para trabalhar o simbolismo e o tema. Então, em termos de processo, é legal, depois que você terminar a primeira versão, você investigar ali quais são as brechas que você tem para trazer detalhes à luz que vão enriquecer o simbolismo ali da sua história, que vão enriquecer o tema, que vão enriquecer a sua tese que você está defendendo ali naquele livro. Um outro livro teórico que também vai falar sobre essa questão do detalhe na literatura é Para Ler como um Escritor, da Francine Prose, que é uma escritora e crítica literária norte-americana. Então, em primeiro lugar, a Francine Prose, ela diz que o detalhe, ele torna uma história mais crível, ele dá ares de realidade para sua história. Então, se escrever ficção é meio que contar uma mentira, contar algo inventado por você, ela diz o seguinte: são os detalhes que nos convencem de que alguém está contando a verdade. Todo mentiroso sabe disso, instintivamente e por experiência própria. Maus mentirosos amontoam os fatos e os números, as provas corroborantes, as digressões improváveis, terminando em becos sem saída, ao passo que os bons, ou pelo menos os melhores, sabem que é o detalhe singular inestimável que salta da história e nos diz para relaxar. Podemos deixar nossos enfadonhos papéis adultos de juiz e júri e nos tornar de novo confiantes como crianças, ouvindo o evangelho do conhecimento adulto sem uma só preocupação ou dúvida. E que alívio é quando um detalhe nos assegura que um escritor está no controle e não caçoa de nós. Então ela dá como exemplo o livro A Metamorfose, do Franz Kafka, né? Aquele livro clássico que o cara acorda transformado num inseto gigante sem nenhuma explicação para essa transformação. Esse livro ele já começa com o personagem transformado, então já começa com uma estranheza absurda. E é claro que o leitor vai ter dificuldade em acreditar naquilo a princípio. E o que a Francine Prose diz é que quando o autor começa a descrever o quarto do protagonista, logo no início do livro, né? Quando ele começa a descrever que entre as roupas espalhadas no quarto tinham uma imagem de uma mulher que esse protagonista tinha recortado de uma revista e emoldurado, ela diz que esse detalhe é o que começa a mergulhar o leitor naquele ambiente e fazer o leitor acreditar que ele realmente tá vendo o quarto daquele personagem, né? O quarto de um jovem caixeiro viajante. E ela diz que o fato do leitor começar a acreditar naquele ambiente, naquele cenário, faz também com que ele se abra para acreditar nas coisas absurdas que estão sendo contadas ali, porque tanto o realista quanto o absurdo, eles estão fazendo parte ali do mesmo universo ficcional. E por fim, a Francine Prose ela ainda diz que um detalhe bem escolhido pode revelar muito mais sobre o personagem do que, por exemplo, longos parágrafos descritivos, que é mais ou menos o que eu falei
no caso da Eliana Alves Cruz, né, do Solitária. Então a Francine Prose diz que uma peça de roupa, por exemplo, ela pode informar muito sobre a condição financeira do personagem ou sobre o modo como esse personagem enxerga a própria imagem dele. Então o detalhe tem esse poder comunicativo, tem esse poder de dar informações de uma forma diferente, uma forma indireta. E essa sutileza que um detalhe bem escolhido, bem trabalhado, cria no seu texto pode ser muito enriquecedora. Então me diz aí nos comentários o que você pensa sobre isso, sobre o poder do detalhe na literatura. Os livros todos que eu mencionei nesse vídeo vão estar com o link aqui na descrição para você conhecer mais. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita do Brasil. Também tem links para os meus livros aqui na descrição, para as minhas redes sociais. E até a próxima!